perito aeronáutico. Eu sou o professor Calazans e nós vamos falar sobre esse assunto, perito aeronáutico, que é, sim, uma vertente do direito aeronáutico. O que faz? O que é? Quais são os critérios de formação? Quais são os benefícios e quais são as vantagens? É o que nós vamos ver daqui para frente. Uma promoção do Instituto Didática e também Calazans Aviation, onde você pode encontrar muito mais assuntos sobre o tema. Perito aeronáutico, na realidade, como eu já disse, é um ramo do direito aeronáutico. Ele abrange muitas coisas, muitas doutrinas, teorias e até mesmo prática. E nós vamos hoje dar um pontapé inicial e eu pretendo em outros vídeos apresentar outras concepções do direito aeronáutico e principalmente do perito aeronáutico para que você possa entender o que faz, o que é um perito aeronáutico, que nós podemos até dizer que é sim, principalmente em termos de Brasil, é um assunto novo, é uma matéria nova, e que você não pode desperdiçar esta oportunidade. Vamos falar algumas coisas aqui, lembrando que eu não vou exaurir o tema nesse vídeo, mas eu vou colocar aqui uma peça de um grande quebra-cabeça e cada peça que nós colocarmos, a imagem, o cenário vai ficar cada vez mais claro para você. Como perito aeronáutico, nós podemos apontar a função. Qual a função? O que ele faz? Olha, ele pode atuar em várias áreas, com várias funções. Uma delas é o consultor. Eu vou apresentar aqui casos interessantes, casos verídicos. O especialista, né, em direito aeronáutico, eu estou chamando aqui de perito aeronáutico, ele pode atuar como consultor, ele pode atuar como perito do juiz, aquele que vai auxiliar o juiz no processo judicial. Ele pode ser o assistente técnico. O que é o assistente técnico? É aquele que vai auxiliar ali, por exemplo, uma pessoa que está sendo processada na esfera penal, civil, até mesmo na esfera administrativa. Então, ele vai atuar como ali dando assistência, como consultor, assistente do advogado, assistente da acusação. Nós vamos ver alguns casos interessantes envolvendo principalmente acidente aeronáutico, em que profissionais da atividade aérea foram acusados, e você pode trabalhar assistindo ali o Ministério Público nesse momento, muito, muito interessante. E aí, embora esse profissional tenha várias funções, eu vou falar aqui de perito. Então, quando eu falar de perito, eu estou me referindo ao consultor, ao perito do juiz, ao assistente técnico, ao assistente de acusação, e você vai entender, embora haja sempre funções diferentes, papéis diferentes, que nós vamos entender já hoje e muito mais em outros vídeos, né? Mas é genérico, perito. Ou então, também falarei perito judicial aeronáutico. Também nós vamos falar sobre essa diferença. Embora, eu quero deixar bem claro que quando eu me referir à palavra perito, estarei me referindo a esse profissional que desempenha todas essas funções. É muito comum, né, falar sobre perito e ligá-lo diretamente a acidente aeronáutico. Perito e acidente aeronáutico. Não. Vamos ver quais são as áreas de atuação. Também, áreas de atuações são várias. Uma delas é acidente aeronáutico, mas não só. Também pode ser processo judicial. Uma vez eu atuei como perito numa determinada empresa aérea pequena, um táxi aéreo, uma empresa de táxi aéreo que tinha 10
a aeronaves. Tinha 7 helicópteros e 3 aeronaves, que eram aviões. E ela pagava uma taxa que era indevida. E era mesmo indevida. Depois nós fizemos um cálculo, só com essa taxa indevida, essa empresa de táxi aéreo gastava R$1 milhão por ano. Mas para entrar na justiça, para requerer a isenção do pagamento dessas taxas, nós precisamos explicar ali para a juíza o que é voo visual, o que é voo por instrumento, o que é uma aeronave homologada a voar por instrumento, o que são condições de voo, ou seja, pedido era isenção de taxas, mas a causa do pedido envolvia questões relacionadas ao tráfego aéreo, que somente um especialista nessa área, poderia ser um piloto ou um controlador de tráfego aéreo, poderia atuar. Ou seja, não estou falando de acidente, não estou falando de criminalização, mas estou falando de uma área em que o juiz normalmente não conhece, normalmente não é, né, não é a função do juiz conhecer tráfego aéreo. Então, nesse caso, nós temos aí um profissional que eu classifico como perito que atuou num processo judicial. Processo administrativo. O aeroporto fechou. A ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, por exemplo, com uma questão administrativa, fechou determinado aeroporto ou abriu com restrição. Quais são as restrições? Como que funciona o aeroporto? Quais são os critérios, os requisitos de funcionamento do aeroporto? E interditou uma aeronave? É possível. Por que interditou? Então, nós temos aqui processos que não são necessariamente processos judiciais, não foram para a justiça, mas está na esfera da ANAC. Então, um profissional ligado à aviação que conheça os documentos pertinentes pode sim trabalhar nesta área administrativa e precisa ter um bom conhecimento. Tá? E aí eu enfatizo esse último item aí das áreas de atuação, embora preciso enfatizar que as áreas de atuação também aqui não é taxativa, essa lista não é taxativa, é uma lista como exemplo, e nós vamos trabalhar nesses casos, nessa lista, e muitos outros que apresentaremos ao longo desse vídeo e outros vídeos. Mas o processo de ensino-aprendizagem, para mim, é essencial. Nós estamos passando um momento em que eu não tenho a menor dúvida e que o processo de ensino-aprendizagem voltado à aviação, principalmente para pilotos e controladores, esse processo não está adequado ao momento atual. Então, nós temos aí aviões que foram aperfeiçoados ao longo do tempo, a aviônica, a engenharia, a aeronáutica se desenvolveu muito, a performance da aeronave, mas eu tenho para mim que o processo de ensino-aprendizagem não acompanhou. E aí nós temos, a título de exemplo, você tem aí um acidente ocorrido em 2006 no Brasil, uma aeronave Legacy, uma empresa aérea americana, e um Boeing da Gol. A aeronave Legacy tinha 15 dias de vida, o Boeing tinha 30 dias de vida. Ou seja, você tinha as duas aeronaves mais novas do mundo se colidiram porque o piloto não soube manusear o equipamento da aeronave e o controlador não soube manusear o equipamento do radar. Ou seja, as duas aeronaves com aviônica avançadíssimas, mas nós temos aí uma tecnologia avançada e profissionais não preparados para atuarem com essa tecnologia. Então, eu tenho para mim que a perícia, a peritagem, essa concepção de perito, ela precisa também ser aplicada dentro do processo ensino-aprendizagem.